E aí, pessoal, vamos dar continuidade, tá bom? Vamos concluir esta semana, tá certo? Esse capítulo 4, tá bom? De figuras geométricas espaciais. Beleza. Então vamos lá. Relação entre a quantidade de vértices, faces e aresta de um poliedro, tá bom? A professora de Camila pediu aos alunos que construíssem um quadro com a quantidade de vértices, faces e arestas dos poliedros A, B, C e D. Deixa eu baixar aqui um pouco. Beleza, tá aí, né? Olha só, aqui estão os poliedros, né? O poliedro A e sua respectiva planificação. Poliedro B e sua planificação, o poliedro C e sua planificação, e o poliedro D e sua planificação. Observando o quadro construído por Camila, podemos perceber que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2. Ou seja, o que Camila descobriu, pessoal, o que ela pôde perceber, que a quantidade de vértices de um polígono mais a quantidade de faces desse mesmo polígono sempre será igual à quantidade de arestas mais 2. Você sempre vai somar mais 2. Olha só, poliedro A tem quantos vértices? 12. Quantas faces? 8. Tá bom? Aí 12 mais 8 dá 20. E quantas arestas ele tem? 18. 18 mais 2 dá 20, tá bom? Aí no B, o B tem 8 vértices e 6 faces. 8 mais 6 dá 14. Quantas arestas tem esse poliedro? 12. Aí você faz 12 mais 2 dá 14, tá bom? No C da mesma forma e no D da mesma forma, tá bom? E aqui está a tabela também, tá vendo, gente? Olha, poliedro A, B, C e D. Vértices mais faces. Olha só, a quantidade de vértices mais as faces, 18 mais 8 dá 20. É igual à quantidade de arestas mais 2. Olha, a aresta tem 18, mais 2 dá 20. Tá vendo? Olha, 20 é igual a 20. Aqui do mesmo jeito, olha. 8 mais 6 dá 14, que é a quantidade de vértices e de faces. E a quantidade de aresta é 12. 12 mais 2 dá 14. Tá vendo? Ficou a mesma quantidade. Isso vai ajudá-los, tá bom? No momento de encontrar a quantidade de aresta de um determinado poliedro, tá bom? Que vai criar uma fórmula. De modo geral, chamando a quantidade de vértices, faces e arestas de V, olha só, o V representa vértices, o F faces e o A aresta. Respectivamente, temos o seguinte, olha só, gente, a fórmula. Essa fórmula é muito importante e será de grande importância para vocês nas atividades, tá bom? Olha, V mais F é igual a A mais 2. Ou seja, a quantidade de vértices mais as faces é igual à quantidade de arestas mais 2. Essa igualdade é válida para alguns poliedros, entre eles os prismas e as pirâmides, tá bom? Aqui temos essa relação, a relação de Euler, tá bom? É um matemático, filósofo antigo, tá certo? Olha, essa relação também é conhecida como relação de Euler, pois foi o matemático suíço Leonhard Euler, que nasceu e morreu nesses anos aqui, quem a divulgou em 1752. Antes disso, porém, outros matemáticos como Arquimedes e Descartes teriam conhecido essa relação. Beleza, pessoal. Agora vamos para as atividades, para a explicação das atividades, tá bom? Questão 1. Complete o quadro. Aqui, na primeira coluna, temos poliedro, né? Prisma de base hexagonal.
quantos vértices tem esse prisma? Tem 12. Quantas arestas? Tem 18. Então, terão quantas faces, pessoal? Aí vocês vão ter que descobrir, tá bom? É só fazer o seguinte, olha. Lembrando que a quantidade de vértices mais faces é igual à quantidade de arestas mais 2, tá bom? Então descubram aqui qual é o valor que está faltando aqui. É só usar aquela fórmula, tá certo? Aqui ele dá a quantidade de faces e dá a quantidade de arestas. Aí você vai descobrir a quantidade de vértices e vai dizer que poliedro é esse, tá bom? Aqui da mesma forma e aqui também da mesma forma. Beleza? Então vamos lá. Questão 2. Veja o questionamento feito por Silas. Qual é o nome do prisma que satisfaz a relação V mais F é igual a mais 2 e tem 24 arestas e 16 vértices? Qual é a resposta a essa pergunta? Vocês vão analisar, tá bom? De acordo com a formulazinha, vão analisar e dizer. Tá certo? Deixa eu passar aqui para a questão 3. Na questão 3, pessoal, diz o seguinte: as fichas a seguir trazem informações a respeito de pirâmides. Complete as fichas com os valores adequados e escreva o nome da pirâmide a que ela se refere. Na primeira, olha, vamos lá. Essa pirâmide tem 6 vértices, tá bom? Se ela tem 6 vértices, ela vai ter 6 faces, tá bom? E quantas arestas ela vai ter? E aí, pessoal? Quantas arestas? Lembrando, 6 mais 6 dá 12. Aresta mais 2 tem que dar 12. Então, quantas arestas vai ter? Vai ter 10, porque 10 mais 2 dá 12. Então, aqui, olha, aqui vai ser 6 e aqui vai ser 10, tá bom? E aí, é uma pirâmide de base pentagonal, tá bom? Uma pirâmide de base pentagonal. Porque se ela tem 6 vértices, olha, são 5 na parte de baixo e 1 em cima, aí dá 6. Então a base dessa pirâmide é um pentágono, por isso que tem 5 vértices embaixo e 1 em cima, tá bom? Beleza. Na 2 ele diz que a pirâmide tem 10 faces, tá bom? Se tem 10 faces, vai ter 10 vértices, tá bom? Na pirâmide é assim, gente, olha, a quantidade de vértices é igual à quantidade de faces, tá bom? Beleza. Se tem 10 faces, tem 10 vértices. 10 mais 10 dá 20. Então vai ter quantas arestas? A quantidade de arestas mais 2 tem que dar 20. Que número eu somo com 2 que dá 20? 18. Então essa pirâmide tem 18 arestas. Como ela tem 10 faces, a base dela é um eneágono. Então o nome dessa pirâmide é pirâmide de base eneagonal, tá bom? Vamos para 3. Se essa pirâmide tem 8 vértices, vai ter 8 faces. Tá bom? 8 faces. Então vai ter quantas arestas? Vamos lá, vamos usar essa fórmula aqui, tá bom, gente? Olha, eu estou usando essa fórmula aqui, a fórmula de Euler, tá bom? A relação. 8 mais 8 dá 16. A quantidade de arestas mais 2 tem que dar 16. Então tem 14, tá bom? Aí vocês coloquem aqui, 14. Se essa pirâmide tem 8 vértices, então ela tem 7 vértices na parte de baixo. Que polígono tem 7 lados? Um heptágono. Então essa pirâmide é uma pirâmide de base heptagonal. E a última, ele fala que tem 4 faces. Se tem 4 faces, vai ter também 4 vértices. 4 mais 4 dá 8. Dá 8. Então a quantidade de arestas mais 2 tem que dar 8. Então vai ser 6. 6 mais 2 dá 8. Então essa pirâmide tem 6 arestas. Se ela tem 4 faces, a base dela é um triângulo, porque tem 3 vértices. Se ela tem 4 vértices e 4 faces, a base dela tem 3. Tá bom? Em cima tem um vértice, embaixo tem 3. Então é um triângulo embaixo. Então essa pirâmide é uma pirâmide de base triangular, certo? Vamos para a questão 4. Na questão 4, diz o seguinte, pessoal.
Determine a quantidade de vértices, faces e arestas de cada poliedro a seguir e verifique se a relação, olha, de novo, a relação de Euler é válida. Eu já vou logo adiantando que em todos esses daqui a relação vai ser válida. Então você já coloca em sim, tá bom? Coloque em sim em todas. Aí depois vocês vão fazer a continha, certo? Vamos fazer a relaçãozinha para ver se dá certo, tá bom? Beleza. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês a letra A dessa questão 4, para vocês verem como é que faz. Olha só a letra A, pessoal. Fica vendo aí. Tá vendo, pessoal? Não sei se dá para ver direito as continhas, mas vocês vão ter que usar a relação, tá bom? Para confirmar realmente se dá certo ou não, certo? Vamos para questão 5. Na questão 5, pessoal, é só para marcar um X, tá bom? Marcar um X não. Vocês vão, olha, no quadro a seguir estão representadas as quantidades de vértices e faces de alguns poliedros, olha. Poliedro A, B, C e D. Aqui é a quantidade de vértices e aqui é a quantidade de faces, tá bom? São, olha, esse é 4 e 4, então já sabemos que é uma pirâmide, tá bom? Se a quantidade de vértices e faces são iguais, é uma pirâmide. Nessa B também é uma pirâmide porque é igual. Já na C e na D é prisma, tá bom? Porque são diferentes. Aí vocês vão relacionar, vão colocar aqui, dizer se aqui é A, se aqui é B, se aqui é C, se aqui é D. E depois vai falar a quantidade de arestas de cada poliedro desses, tá bom? Beleza, isso aí é a primeira parte do vídeo. Vamos agora para a segunda parte que é bem legal, tá bom, gente? Vamos aqui, para a parte dos não poliedros. Professor, o que são não poliedros? Bem simples, né, gente? Eu já falei que são aquelas figuras que tem formada por pelo menos uma parte arredondada, tá bom? São os cones, esfera, cilindro, tá bom? Aqui, olha, vimos que não poliedros são figuras geométricas espaciais que têm sua superfície pelo menos uma parte curva, ou seja, não plana. Entre os não poliedros estudaremos um pouco mais o cilindro, o cone e a esfera. Está aqui, gente, tá vendo? O cilindro, o cone e a esfera. É a parte mais simples, tá bom? Ele também tem suas planificações, tá vendo, gente? Olha. Observe os elementos e as planificações do cilindro e do cone. No cilindro, olha, ele é formado por um retângulo e dois círculos, tá vendo? Olha. Já no cone é formado por um círculo e essa figura aqui se parece com um leque, um pedaço de uma pizza, vamos dizer assim, né? Atenção, veja alguns exemplos de não poliedros que não são cilindros, cones ou esferas. Olha só, aqui tem um formato de sardinha, né? Da lata de sardinha. Isso aqui eu nunca vi um formato desse tipo. Aqui pode ser considerado como a metade de uma bola. E aqui uma bola de futebol americano, tá bom? Podemos assim dizer. E aqui, pessoal, olha, tem essa atividade bem simples, olha. Bem simples, tá vendo? Olha. Nessa questão 1, vocês vão falar se isso aqui é um cilindro, é uma esfera, é um cone, se isso aqui é um cilindro, uma esfera ou um cone, tá bom? É só classificar, dizer se é cilindro, esfera ou cone, tá bom? Na questão 2, vocês vão ligar, é só para ligar o poliedro quer dizer não, desculpa, o não poliedro, né? O cilindro, o cone ou essa figura aqui, vocês vão ligar para suas respectivas planificações, tá bom? É só fazer a ligação, bem simples. E nessa questão 3, que é a última, fala o seguinte: as imagens a seguir representam ilusões de óptica. Qual é a figura geométrica espacial sugerida em cada uma delas? Vocês vão dizer qual é a imagem sugerida aqui nessa imagem, tá bom? Nessa ilusão de óptica. E aqui também, beleza? Bem simples, né? Olha só, aqui são cilindros, olha. Tem a impressão de um cilindro aqui no meio, tá vendo? Olha. E já aqui tem a impressão de um... Desculpa, gente, cilindro não, esfera. Tá bom? Olha, uma esfera aqui no meio
figura. Dá aquela impressão, né? Que está sendo criada aqui uma esfera. Que existe uma esfera aqui no meio. E já aqui é um cilindro, tá vendo? Olha. Beleza. E aí concluímos o nosso capítulo 4, tá bom? Façam as questões. Qualquer dúvida, falem comigo. Tchau. Até mais. Tchau.